Queridos irmãos, é com muita alegria que já de volta do Rio de Janeiro e cheio de ação de graças por tudo que vi, né, em Imperatriz, nesse tempo de retiro, e agora também em Belém, a alegria de ter encontrado Dom Alberto, de ter estado com os irmãos do seminário, com a irmã Terezinha e a casa na residência episcopal, e também com os nossos irmãos, irmã Vitória, irmão José, e todos os nossos irmãos que cuidam dessa grande casa que é o Carmo. Então, alegria por todas as maravilhas que Deus faz na nossa comunidade e através dela. Que Deus seja louvado. E hoje no nosso livro de vida, nesse dia de sábado, que é consagrado à Virgem Maria e que nós sabemos que é ela que faz tudo em nossas vidas, nos levando a viver a palavra de Deus, hoje vamos meditar na confiança mútua. 2 Coríntios 7:16, regozijo-me por poder contar convosco em tudo. A confiança de uns para com os outros é um grande bem, um tesouro, um cimento para a comunidade. Precisamente esta confiança deve ser um bem real entre cada família e casal e família para com a comunidade e da comunidade em relação com cada casal e família. O lar conjugal de cada casal constitui a realidade respeitável de uma pequena comunidade em si mesmo, com a qual Deus se engajou pelo sacramento. Essa identidade é chamada a crescer na comunhão e no testemunho. Na diversidade de estados de vida, a identidade pessoal deve ser respeitada, da mesma forma que a identidade conjugal, a identidade familiar, assim como a identidade comunitária no seu conjunto. Haverá problemas se cada nível não for respeitado na sua existência e no seu papel específico. A comunidade não deve ser o reservatório que recolhe os problemas não resolvidos a nível pessoal, conjugal ou familiar. Não há duas famílias idênticas, nem dois casais idênticos, tanto na forma de educar os filhos como na maneira de viver certas etapas de crescimento. Não devemos jamais fazer comparações entre casais e famílias. Cada casal deve definir o seu sistema e o seu modo de educação. É ele que deve fazê-lo. Cada casal deve dialogar sobre esses pontos e trabalhá-los. As diversas vocações se reconhecem, se respeitam e se completam entre elas, no mesmo corpo comunitário. Rezamos para que no Senhor sejamos sempre dignos de confiança uns para com os outros. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é a caridade, confiança nos outros. Cada um tem a possibilidade de se abrir no acompanhamento sobre aquilo que pode ter uma incidência comunitária e, com efeito, tem uma origem pessoal, conjugal ou familiar. Muito bonito esse número 208, que diz que só é possível vivermos entre diversos estados de vida tão complementares e ao mesmo tempo tão diferentes se vivermos uma mútua confiança. E essa palavra de São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, regozijo-me por poder contar convosco em tudo, é a expressão dessa confiança. Sermos capazes de contar uns com os outros em tudo, para as questões espirituais, para as questões de acompanhamento, para as questões materiais, para as questões de ajuda fraterna, é a beatitude que nós vivemos em comunidade de vida. Sermos capazes de ser leais, fiéis, dignos de confiança e confiarmos uns nos outros inteiramente é uma grande graça. E por isso a confiança é recíproca, tanto o casal, a família deve confiar na comunidade, como a comunidade deve confiar no casal e na família. 2 Crônicas 24, após a morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prosternar-se diante do rei e desta vez o rei os ouviu. O povo de Judá abandonou o templo do Senhor, Deus de seus pais, para prestar culto às Aserás e aos ídolos. Devido a esse pecado, a ira de Deus se abateu sobre Judá e sobre Jerusalém. Foram-lhes enviados profetas que os reconduziram ao Senhor, e embora tivessem dado testemunho contra eles, não lhes deram ouvido. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de sacerdote, Joiada, que se apresentou diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de sorte que já não os prosperais? Já que abandonaste o Senhor, ele vos abandona. Reuniram-se então contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio do templo do Senhor. O rei Joiás, esquecido da generosidade que lhe havia testemunhado Joiada, pai de Zacarias, matou Zacarias, seu filho, que ao morrer exclamou: o Senhor o verá e pedirá contas.
Aconteceu que no final do ano, o exército dos arameus marchou em guerra contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, exterminou entre o povo todos os chefes e enviou todos os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos arameus tivesse vindo com apenas poucos homens, o Senhor entregou em suas mãos um exército considerável, porque o tinham abandonado a ele, o Deus de seus pais. Os arameus fizeram justiça contra Joás e, quando se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus servos conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote, Joiada, e mataram-no em seu leito. Assim, morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Impressionante esse recito de 2 Crônicas 24, que vai mostrar justamente as leis do combate espiritual. Nós vencemos o combate espiritual quando fazemos a vontade de Deus e nos unimos a Ele e pedimos que Ele lute por nós, que Ele vença esse combate. Mas quando nos afastamos e nos deixamos envolver por tantos ídolos, a guerra é perdida. E às vezes podemos até nos espantar. Como é que somos vencidos por coisas tão míseras, por coisas tão pouco numerosas, por coisas tão banais e tão pouco importantes que nos derrotam e nos vencem e nos humilham e nos matam na nossa vida espiritual. Salmo 88, fiz uma aliança com meu leito e jurei ao meu servo Davi, estabeleci tua descendência para sempre, de geração em geração construo um trono para ti. Para sempre vou manter-lhe meu amor e minha aliança com ele será firme. Vou estabelecer sua descendência para sempre e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei, se não andarem conforme as minhas normas, se profanarem meus estatutos e não guardarem meus mandamentos, eu punirei sua transgressão com vara e suas culpas com açoites, mas sem deles retirar o meu amor, sem desmentir a minha verdade. Bonito porque o Senhor pode nos castigar, permitindo que o nosso próprio pecado nos castigue, mas Ele promete que não nos retira o seu amor. É como um pai que pode ser ferido pela ingratidão dos seus filhos, pode até aplicar um castigo para que o seu filho se converta, mas o seu amor não é abalado. Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Mas não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste que sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Tão importante esse lema, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Somos testemunhas disso, que quando pomos a busca na vida espiritual, nas coisas de Deus e na justiça, isto é, naquilo que é justo diante da vontade de Deus, o Senhor nos acrescenta tudo o que é necessário, porque Ele sabe do que nós temos necessidade. A confiança uns nos outros é a escola da confiança inabalável em Deus. E também quando dizemos que confiamos de forma inabalável em Deus, então devemos confiar uns nos outros.
Continuamos e terminamos essa lexo com esse tratado sobre a oração de São Cipriano, no século III, diz assim: não é de admirar, caríssimos irmãos, que a oração, tal como Deus nos ensinou, enfeixe por seu ensinamento toda a nossa prece numa breve palavra de salvação. Já que pelo profeta Isaías isso tinha sido predito quando, cheio do Espírito Santo, falava da majestade e bondade de Deus, verbo que completa e abrevia na justiça, porque Deus fará uma palavra abreviada em toda a orbe da terra. Pois a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio para todos e, reunindo doutos e ignorantes, todos os sexos e idades, lhes deu preceitos salutares, resumindo de tal maneira os seus mandamentos que a memória dos discípulos não sentisse dificuldade com o seu ensinamento celeste, mas rapidamente aprendesse que o que era necessário, a simples fé. Sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de confiança em Deus e nos irmãos.